Manuel Bissopo confirma sua candidatura para presidente da Renamo. Presidente angolano mantém a promessa de criar 500 mil novos empregos até 2020. Sismo de magnitude 5.5 na escala de Richter abala a província de Manica. Muito boa noite, bem-vindos às notícias. Manuel Bissopo é mesmo candidato a presidente da Renamo. A confirmação foi dada por si hoje na cidade da Beira. Com a intenção, Bissopo diz que pretende contribuir para o desenvolvimento do país seguindo os ideais de Afonso Dhlakama. O secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, convocou este sábado a imprensa na cidade da Beira para anunciar publicamente que irá candidatar-se a presidente do seu partido no 6º Congresso, agendado para meados de janeiro em Gorongosa. Bissopo começou por explicar que o seu maior sonho é influenciar a Renamo a seguir fielmente os ideais do falecido presidente do partido, Afonso Dhlakama. Ver uma Renamo forte, uma Renamo de jovens, uma Renamo de mulheres, uma Renamo de pessoas que de facto vão conseguir operacionalizar aquilo que foi o desenho do saudoso presidente. Portanto, uma coisa era um conjunto de ideias, tanto ideais claros sobre a democracia, sobre a reconciliação, sobre a paz, que o presidente Dhlakama aspirava, mas temos que ter no terreno quadros, temos que nos preocupar em formar quadros, sobretudo os jovens, para que de facto essa Renamo seja suportada por um recurso humano capaz de aguentar com todos os ideais do presidente Dhlakama. Bissopo, que é secretário-geral da Renamo há 6 anos, encara com naturalidade as prováveis candidaturas de Elias Dhlakama e Ossuf Mamadi. O partido Renamo é democrático e os quadros do partido estão livres de manifestarem o seu interesse, desde que reúnam as condições para o efeito. Onde irá viver o próximo presidente da Renamo, que sairá do Congresso de Gorongosa? Mas o Congresso, dentro daquilo que são as suas competências, vai definir as regras, como que o presidente onde vai viver. E eu penso que o Congresso tem palavra a dizer. Manuel Bissopo quer uma Renamo robusta em todos os aspectos, após o 6º Congresso, e nega que haja divisões atualmente no partido. Uma Renamo forte, uma Renamo muito unida, uma Renamo com objetivos comuns. Porque eu, por exemplo, não sinto essa divisão, esses grupos. Para mim, eu não sinto, porque sinto que o partido continua forte. Mas as pessoas, quando fazem os comentários, temos que garantir que tenham expectativas, que o Congresso vai produzir uma Renamo forte, uma Renamo dinâmica, uma Renamo orientada para os resultados. O setor bancário faz um balanço positivo do exercício econômico 2018 e perspectiva um 2019 melhor. Para os gestores da banca comercial, a descida das taxas de juro e a estabilidade cambial foram alguns dos fatores que ditaram um bom desempenho no ano prestes a terminar. O apagão nos sistemas de pagamento eletrônico na maioria dos bancos comerciais, devido a um diferendo entre a Simurede e o provedor português do software BizFirst, os gestores da Banca Moçambique destacam as medidas de política monetária adotadas pelo Banco Central ao longo deste ano como positivas e que abrem boas perspectivas para 2019. Com uma inflação controlada, com uma moeda, com a nossa paridade da moeda mais forte, controladinha também, e com a perspectiva da redução das taxas de juros, que este ano já aconteceu de alguma forma significativa, vai criar condições para que 2019 seja um ano em que nós possamos olhar para a economia com um sentido muito mais positivo, com um sentido muito mais construtivo, com um sentido de apoiar as nossas empresas num ambiente de taxas de juros substancialmente inferior àquele que tem sido nos últimos anos. Então, eu espero que as condições macroeconómicas do país continuem a evoluir no sentido que tem estado a acontecer nos últimos 12 meses e que possamos continuar a ter um papel ativo no financiamento à economia e às nossas empresas.
Para este ano foi um ano em que acho que o setor bancário, o setor de banca demonstrou nível elevado da resiliência em termos de abrandamento nível de PIB. Acho que a banca demonstrou cada vez os índices mais fortes, mais sólidos, e graças a o trabalho que já está vindo feito os anos anteriores. Portanto, foi um ano difícil, mas um ano muito bom. Trabalhamos ainda num ambiente em que as empresas se ressentiam dos impactos da crise, mas ainda assim conseguimos trabalhar e podemos dar uma avaliação positiva ao ano de 2018. E a perspectiva para o próximo ano, atendendo os desafios lançados pelo governador do Banco de Moçambique? Bom, os desafios são grandes e, tendo em conta as boas perspectivas macroeconómicas, a continuação de uma estabilidade no que diz respeito a variáveis como inflação, taxa de câmbio, reservas internacionais líquidas e uma previsão de um crescimento razoável do produto interno bruto, eu acho que há condições criadas para aumentar a nossa produção. Por sua vez, a Associação Moçambicana de Bancos, liderada pelo Teton Comis, avalia o ano 2018 como tendo sido difícil para a banca, apesar dos indicadores macroeconómicos fecharem alta. Que a banca, neste momento, é uma banca sólida, saudável e, sobretudo, relativamente capitalizada. E isso é que dá força às instituições. Quando a gente tem a banca com rastreabilidade bastante elevada, em termos médios que nós verificamos isto, é bastante bom. Significa que as instituições financeiras estão saudáveis e é isso que nós queremos, é isso que a sociedade quer, é isso que os próprios acionistas querem e, portanto, é para este caminho que a gente deve seguir. Entretanto, os gestores da banca escusaram comentar a entrada de novo provedor de sistemas de pagamento eletrónico já no próximo ano. Os rubis de Montepuez renderam mais de 55 milhões de dólares em receitas num leilão realizado na primeira quinzena de dezembro corrente em Singapura. O leilão destas pedras preciosas teve uma participação de 51 empresas. O 10º leilão de rubis extraídos na mina de Moatize, na província de Cabo Delgado, que decorreu de 10 a 14 deste mês em Singapura, rendeu 55,3 milhões de dólares em receitas. No comunicado enviado à nossa redação, a Montepuez Ruby Mine, que é 75% propriedade da Jimfield e 25% da empresa moçambicana Murite Limitada, consta que o leilão teve uma participação de 51 empresas que apresentaram suas propostas de compra. Moçambique deve beneficiar equitativamente dos seus recursos naturais. Os valores arrecadados neste leilão serão totalmente repatriados para a Montepuez Ruby Mining em Moçambique, com imposto de produção devidos ao governo. Lê-se no comunicado. Refira-se que desde fevereiro de 2013, a Montepuez Ruby Mine já investiu mais de 182 milhões de dólares na construção e operação da mina e contribuiu com um total de 107 milhões de dólares em imposto de produção para o Estado moçambicano, o que representa cerca de 26% total das suas receitas. Algumas empresas que arrendam escritórios no Aeroporto Internacional de Mavalane queixam-se de infiltração causada por escapamento de urina. A situação se registra há algumas semanas. Através de uma denúncia anônima, a STV tomou conhecimento da existência de infiltração causada por urina que escapa de alguns sanitários do Aeroporto de Mavalane. A nossa equipa deslocou-se ao local e constatou a situação caracterizada por mau cheiro. Mais do que isso, o líquido encharcou o chão e documentos desta empresa. Temos tido infiltração, inicialmente dali de baixo. Aliás, devo dizer que eles acabaram de limpar isto aqui porque estava tudo inundado, tudo com muito mau aspecto. E portanto, como disse, desde terça-feira passada. Mas depois isto foi se intensificando, de tal forma que nos últimos dias não podíamos estar aqui dentro. Isto exalava um cheiro nauseabundo e molhou-nos, os documentos todos estavam nas secretárias. E aqui por baixo, como vê, os armários estão todos debaixo d'água, praticamente. Por ser um fenómeno que acontece já há algum tempo, este representante de uma das empresas diz que a situação está a prejudicar a firma. Isso criou danos para a posse? Naturalmente. Só o simples facto de não podermos trabalhar já é um grande dano.
E depois sobre os documentos molhados, etc., os armários. O representante deste escritório diz que, apesar da situação ser de conhecimento da empresa, ela nada faz para resolver o problema. Entretanto, outras empresas não quiseram gravar a entrevista por medo de represálias. A empresa Aeroportos de Moçambique reconhece o problema e diz que já estão em curso obras para corrigir a situação. Em comunicado de imprensa, a empresa Aeroportos de Moçambique confirma a existência de 2 gabinetes com infiltrações, nomeadamente o dos CFM, causada por tubos embutidos da casa de banho da sala de desembarque do terminal doméstico, e no gabinete da agência Mozabanco, cujas infiltrações provêm da sala Flamengo, também do terminal doméstico. No mesmo comunicado, a empresa garante que há trabalhos em curso para resolver o problema, ressalvando que as intervenções são complexas e requerem cuidados para evitar danos maiores nas paredes. A empresa Aeroportos de Moçambique diz que manter-se-á em alerta para eventuais situações que poderão ocorrer neste período de pico, em que se verifica uma utilização intensiva das instalações. O tomate, a batata e a cebola são dos produtos que registraram uma ligeira subida de preços no mercado grossista do Zimpeto, na cidade de Maputo. Mas nem por isso os clientes deixam de fazer compras, até porque estamos a escassos dias do Natal e do fim de ano. Acompanhe. Os de agora são mais elevados. Sônia Vilanculos decidiu reservar o sábado para fazer compras no mercado grossista do Zimpeto. Entretanto, a realidade que encontrou no local não é a que esperava. Preços relativamente altos, por isso conta que teve de reduzir algumas quantidades. Tem que diminuir alguma coisa, porque não está nada bem, os preços subiram. Mas o que vale mesmo é a intenção de garantir alegria em casa. Daí que, mesmo com estes preços, Vilanculos procurou comprar um pouco de tudo. Comprei batata, comprei trigo, comprei royal, comprei muitas coisas. Muitos bolos em casa? Muitos bolos, muitos biscoitos, muita carne. Tal como Sônia Vilanculos, está Ana Raimundo Dombola. O semblante pouco sorridente revela o desagrado pelos preços encontrados. Comprei. O que fazer? Se há algumas semanas a caixa de tomate custava entre 450 a 500 meticais, este sábado a mesma poderia ser adquirida a 700 ou mesmo a 900 meticais. A batata, esta, antes era comprada a 280 meticais, agora custa até 370 meticais. Não reclamam os clientes, né? Mas a batata, apesar de estar cara, tem que se comprar porque eu tenho 10 festas mesmo. Até a cebola é que está um pouco razoável, mas a batata está cada vez mais. Não sei, acho que os caras estão na fronteira, né? Porque amanhã teremos cenoura, mas hoje não tem cenoura nem bideraba. Sim. Apesar de não ter falado às nossas câmeras, a administração do mercado explicou que essa subida de preços se deve às dificuldades enfrentadas para se ter acesso às machambas na vizinha África do Sul por causa das chuvas. Por outro lado, o tomate passou a ser escasso porque antes consumia-se a produção nacional, mas com a vaga de calor na zona sul do país, a produção reduziu. O que existe mesmo em excesso e que é produção nacional é a salsa. Entretanto, a procura é fraca. Faltando ainda 2 dias para o Natal, quem sabe a situação muda. Personalidades entrevistadas pela STV na Beira aconselham os moçambicanos a olharem para as festas do Natal e de fim de ano como um momento de confraternização e de renovação de esperanças. Numa altura em que faltam poucos dias para a festa de Natal e de fim de ano, algumas personalidades ouvidas pela STV acreditam que o ano que está prestes a findar foi de muitas realizações, apesar de vários desafios para vencer. Segundo eles, a almejada paz, um dos fatores primordiais para o bem-estar da nação, foi considerada como a maior realização que os moçambicanos devem se orgulhar e esperam que 2019 seja caracterizado por muita tranquilidade. Mas em termos mais positivos ainda é o fato de, comparativamente aos anos anteriores, termos registrado uma tranquilidade,
uma necessidade de busca e de viver em paz entre nós os moçambicanos. Que faça isso com moderação, sobretudo, com a concepção de que os meus direitos terminam onde começam os direitos dos outros e, portanto, eu tenho que pautar a minha atuação de forma a não me prejudicar a mim, nem do ponto de vista psicológico, nem do ponto de vista físico, mas também a não lesar interesses ou direitos de outras pessoas. O mesmo sentimento é partilhado pelo edil da Beira, Davis Simanco, que é da opinião que a esperança deve ser movida para 2019 pelos moçambicanos, de modo a que não seja um ano de conflitos e sofrimento. É preciso olhar com esperança, porque o homem tem que lutar pela vida, tem que lutar pelas conquistas. As nossas diferenças, os obstáculos que nós tivemos ao longo de 2018 devem servir de energia, de força e de pressão para compreendermos que, afinal de contas, se sobrevivemos 2018, podemos viver 2019. Importa referir que estes pronunciamentos foram apresentados durante a cerimónia de inauguração de um estabelecimento que se dedica a serviços de hotelaria na cidade da Beira. Da noite sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Como ela joga va jovem mi lwa na swona mi pfuna hikusa hi langutisi n'wini a lembe leti taka swi lulama hinkwaswo a ni kombela ku a lembe leti taka lela mi hi twelanyana wusiwana hi kumanyana kutsongo na hinawo ni khensa ngopfu swinene kunene hosi ya ngapha leswi hi nga ka hi nga swi kosigiranga ku hi swi endla lembe lela 2018 hi 2019 hi swi kota ku swi endla hi nghene hi kurhula mindyangwini ka hina ku hinkwerhu un'wana ni mun'wana xikwembu xi hi katekisa. Muito boa noite, uma vez mais, estamos de volta ao jornal. A luta por salários justos e pela melhoria das condições de trabalho são os maiores desafios da nova direção da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, Central Sindical, para os próximos 5 anos. A informação foi partilhada esta sexta-feira pelo secretário-geral da OTM Central Sindical, na tomada de posse dos novos membros da direção, uma cerimônia que também serviu para assinalar o encerramento das atividades do ano 2018. Nós temos que continuar, portanto, a formar os trabalhadores em matérias, ou os sindicalistas, em matéria de negociação coletiva, para que possam ter a melhor assessoria técnica. O diálogo entre os trabalhadores e os empregadores é apontado como sendo uma das formas de luta pela melhoria das condições de trabalho. Aquilo que são os planos de produção sejam compartilhados com os seus trabalhadores. E é a partir do diálogo na empresa que se pode negociar melhores salários, tendo em conta aquilo que cada empresa produz. Segundo a Organização dos Trabalhadores, o salário mínimo mais elevado é de apenas 11.800 meticais e cobra apenas 65% do cabaz mínimo para 2018, avaliado em 18.338 meticais. Vamos olhar o mundo e começamos pela Angola, onde o presidente mantém a promessa de criar 500 mil novos empregos até 2020. João Lourenço, que falava numa conferência de imprensa esta sexta-feira em Luanda, lembrou os esforços para a captação de investimento direto estrangeiro, fruto da diplomacia econômica que encetou este ano. Muitos foram os temas abordados, entre eles as reformas internas destinadas a melhorar o ambiente de negócios, a diversificação da economia do país e o repatriamento de capitais, ainda que seja cedo falar do sucesso ou fracasso deste programa. No que aconteceu ao longo de anos, não me parece que pudéssemos resolver em 6 meses. Quem quis aproveitar essa oportunidade, bastante generosa por parte do Estado angolano, deveria fê-lo. Quem não quis fazer pretende enfrentar o Estado angolano
com certeza que corre um sério risco não só de perder esses recursos, como de comparecer perante os tribunais. Outra questão colocada foi a do antigo vice-presidente Manuel Vicente, que Portugal tentou julgar por corrupção. O chefe de Estado angolano disse que não o protegeu e que não cabia a si fazer seguir o processo. Se a Justiça entende que, para prosseguir com a sua ação, enquanto órgãos de justiça, importa que sejam levantadas as imunidades de um determinado deputado, solicita o levantamento das mesmas diretamente à Assembleia Nacional. Uma das promessas de João Lourenço durante a campanha eleitoral foi o combate à corrupção. Sobre a matéria, o chefe de Estado diz que o MPLA se adiantou às outras forças políticas, mas que está disponível para trabalhar com todos. Somos nós quem todos os dias apelamos à participação, à contribuição de todos, sem exclusão de ninguém. Se existe alguma força política que se sente excluída desta luta, é porque ela própria auto-excluiu-se. Nós só tomamos a iniciativa e talvez o facto de termos tomado a iniciativa não tenha sido do agrado de algumas forças políticas. Com certeza estavam à espera que essa iniciativa fosse deles. Nós tomamos a dianteira, tomamos a iniciativa, mas não afastamos ninguém. Em relação à economia do país, Lourenço reconhece as deficiências existentes, mas diz que estão cada vez menos mal. O presidente disse ainda que se espera que 2019 as contas públicas registrem um saldo positivo de 1,5%. Pelo menos 7 pessoas morreram hoje na Somália num duplo atentado com um carro armadilhado. Os islamitas somalis Al-Shabaab, filiados a Al-Qaeda, já reivindicaram o ataque. O ataque ocorreu próximo ao Palácio Presidencial e feriu outras 10 pessoas. Segundo uma fonte policial, o local onde se deu o duplo atentado já foi isolado pelas Forças de Defesa e Segurança e já está em curso o inquérito para compreender as motivações da ocorrência. A televisão Somali Universal TV, com sede em Londres, indicou que 3 dos seus colaboradores morreram no duplo atentado, entre os quais um jornalista que possuía a nacionalidade somali britânica. A primeira explosão ocorreu num posto de controle perto do Teatro Nacional, a cerca de 500 metros do Palácio Presidencial. Uma testemunha ouvida pela agência France Press disse que a segunda explosão foi muito forte e que viu muitos cadáveres, entre os quais de elementos das forças de segurança. O duplo atentado foi reivindicado pelos islamitas Shebaa, afiliados na Al-Qaeda, que indicaram, através de um comunicado, ter atingido um posto de controle de segurança que protegia o Palácio Presidencial. Expulso de Mogadíscio em 2011, o Shebaa perdeu o essencial dos seus bastiões, mas controla ainda vastas zonas rurais onde mantém operações de guerrilha e atentados suicidas contra a capital e alvos governamentais de segurança e civis. Juraram derrotar o governo de Somália, apoiado pela comunidade internacional. O governo dos Estados Unidos da América está em paralisação parcial desde a meia-noite de ontem. A falta de acordo entre a Câmara dos Representantes, o Senado e de Donald Trump ditou a paragem de vários serviços federais por falta de financiamento para a construção da fronteira com o México. Na raiz da terceira paralisação parcial deste ano está o polêmico muro na fronteira com o México. Donald Trump exigiu que o Congresso aprovasse os fundos para o muro. E porque não houve um entendimento para desbloquear de imediato 5 mil milhões de euros, foi declarado o famoso shutdown. Trump atira a culpa aos democratas pela paralisação. Não há nada que possamos fazer, porque precisamos que os democratas nos deem os seus votos. Podem chamar isto a uma paralisação democrata, podem chamar o que quiserem. Vamos avançar, vamos trabalhar juntos de forma bipartidária e chegar a uma solução. Vamos acreditar que a paralisação não durará muito tempo, afirmou o presidente norte-americano. Este bloqueio é visto por Trump como uma última oportunidade para levar avante uma das suas promessas da campanha eleitoral mais conhecidas:
Através do seu Twitter, o líder da Casa Branca considera esta obra essencial para assegurar a proteção da fronteira com o México contra imigrantes ilegais e o tráfico de droga. O líder democrata no Senado e a líder democrata da Câmara dos Representantes afirmaram que Trump conseguiu o que queria depois de ameaçar a paralisação por diversas vezes. Os democratas alegam que o muro é ineficaz e caro e sublinharam que Trump convenceu os republicanos a empurrar a nação para uma destrutiva paralisação na quadra natalícia. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes o estado tempo para as principais cidades moçambicanas. A capital do país amanhã irá registrar uma máxima de 30 graus e uma mínima de 23, 30 também de máxima em Xaixai e 22 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 24. No centro do país, Tete, 33 de máxima e 24 de mínima, 29 de máxima para Chimoio e 20 de mínima. Beira terá uma máxima de 31 graus e 24 de mínima, 31 de máxima para Quiunani e 23 de mínima. No norte do país, 23 graus de máxima para Lixinga e 16 de mínima, 31 graus de máxima em Pemba e 24 de mínima. Nampula, 29 de máxima e 22 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Foi lançada este sábado em Maputo a campanha Praia Zero. A mesma tem como propósito tornar a praia da Costa do Sol mais limpa e atrativa. O projeto vai ainda instalar 6 ecopontos e um sistema de contentores. Nasceu mais um projeto de limpeza na cidade de Maputo e é denominado Praia Zero. Diferentemente dos outros, este traz medidas como reaproveitamento dos resíduos e a sensibilização permanente de limpeza. A Praia da Costa do Sol foi a primeira a beneficiar do mesmo, com a colocação de 6 ecopontos com mensagens educativas e de um sistema de contentores. Vamos começar com o vidro, vamos começar com o plástico, vamos apoiar também outras iniciativas de aproveitar tudo aquilo que encontramos aqui na praia. Colocação de ecopontos, teremos portanto 6 ecopontos, cada um deles com 6 baldes diferentes, não é? De categorias diferentes de depósito de lixo. As mensagens educativas que serão visíveis nos ecopontos em 2 línguas, português e língua local. Vamos ter também um sistema de contentores que vai fazer o trabalho primário com plástico e com vidro, e futuramente outras ações vão ser desencadeadas para que haja de facto uma mudança completa. E segundo Carlos Serra Júnior, a campanha visa introduzir o reaproveitamento do lixo, que atualmente está abaixo de 1%. Porque menos de 1% do nosso lixo é hoje usado, é aproveitado em Moçambique. É muito baixa esta cifra. Portanto, nós temos países como o Japão e a Suécia que estão próximos dos 100% de valorização. E quando falamos de valorização, falamos de emprego, falamos portanto, de benefícios sociais e económicos, não é? Falamos também naturalmente de mais saúde, mais ambiente, porque todo este lixo jogado de qualquer maneira tem impactos muito grandes sobre nós. A Eniken, patrona da campanha, diz que a iniciativa visa também abranger outros pontos da marginal. Esta fase do projeto é uma fase piloto, iniciamos aqui no Costa do Sol, mas temos pretensão de passar para outras praias para além desta. Então estamos numa fase de iniciação, uma fase de aprendizado, e depois desta vamos passar para outras partes mesmo dentro da praia de Costa do Sol e criar assim uma cadeia de valores. Nesta cadeia de valores vai significar aumentar mais recursos ao próprio projeto e incluir ainda mais parceiros nesta iniciativa. O projeto Praia Zero surge no âmbito da cooperação entre a Eniken, Porto de Maputo, Cooperativa de Educação Ambiental, Conselho Municipal e a Associação dos Vendedores da Praia da Costa do Sol. A terra tremeu hoje em Manica. Um sismo de magnitude 5.5 na escala de Richter foi registado na manhã deste sábado naquela província do país e teve duração de 15 segundos. Não houve registro de danos humanos. O fenômeno ocorreu cerca das 7 horas e 30 minutos e se fez sentir com maior intensidade em Espungabera, sede distrital de Mussurize,
que dista a cerca de 30 quilómetros da região de Chipinge, no vizinho Zimbábue, onde foi o epicentro. Em Mussurize, o abalo sísmico, além de provocar a destruição de casas precárias, causou pânico no seio dos cidadãos. Mesmo assim, a STV sabe que uma equipa multissetorial foi mobilizada para o terreno para apurar o impacto do tremor da terra. Além do distrito de Mussurize, o fenómeno se fez sentir igualmente nos distritos de Gondola, Chimoio, Manica e em algumas zonas da província de Sofala. Agora o desporto. O Desportivo de Maputo precisa de 15 milhões de meticais para cobrir as despesas do Moçambola 2019. Segundo o presidente dos Alvinegros, Inácio Bernardo, sua equipa quer se manter no Moçambola. E chamam-lhe gigante adormecido. Os últimos anos foram um verdadeiro teste à sua capacidade de resistência. O Moçambola sempre foi o principal objetivo dos alvinegros. A Associação Desportiva de Macuaco e Samuel Ciao contribuíram para a extensão desportiva. Assim, os campeões de 2006 regressam ao principal escalão de futebol nacional. Depois da deliberação do Conselho Disciplinar da Federação Moçambicana de Futebol, as prioridades do clube liderado por Inácio Bernardo, como era expectável, mudaram. Nós já tínhamos definido, já na Assembleia Geral passada, de há um mês, claramente que iríamos abordar o futebol separado daquilo que é a gestão normal do próprio clube. Portanto, achamos que para o futebol tínhamos que ter um grupo que ia ensaiar aquilo que seria a futura SAD do próprio clube. Na perspectiva desse grupo, juntar-se, ir buscar capacidade para poder dirigir o futebol. Para 2019, o clube prevê dar uma especial atenção ao futebol. A direção fala de 12 a 15 milhões de meticais para suprir as despesas, valor que ainda não está nos cofres dos alvinegros. O desportivo, praticamente, para aquilo que é a competição do Moçambola, precisa de uma média de 12 a 15 milhões de meticais. O plantel será apetrechado. Para já, a única certeza é a continuidade do técnico principal. Nós estamos com o Sebastião e não se adivinha nada que possa alterar, a não ser que haja falta de interesse pela parte do treinador, algum problema possa existir. Será uma corrida cautelosa com o principal objetivo de manutenção no principal escalão de futebol nacional. Acho que é a manutenção. Se já entramos agora, não vamos avançar para uma estabilidade, para uma manutenção estável. Está tudo visto no jornal. Graças pela atenção dispensada. Voltaremos a cruzar caminhos em antena na STV Notícias lá mais adiante. Boa noite, bom fim de semana.